Olá, meu nome é Lohane e eu, juntamente às alunas Evelyn, Alessandra, Ana Carolina e Isabelle, fizemos parte de um trabalho de patologia geral ministrado pela professora Michele de Paula Gabardo. Nós somos alunas do curso de Medicina Veterinária do IFMG Campus Bambuí, e neste trabalho nós analisamos e identificamos as diferenças estruturais e morfológicas de um coração de um bovino durante algumas horas após o abate do animal. O animal foi abatido por volta de 8 horas da manhã do dia 22/10 de 2024. No dia 22/10, às 10h26, já tinham se passado 2 horas e 26 minutos desde a morte do animal. A temperatura em que o coração estava era de 23,34 graus Celsius. A textura da musculatura e da gordura eram flexíveis. A cor da musculatura era avermelhada, as cordas tendíneas estavam brancas e a gordura amarelada. E o tamanho do coração estava ali de 10 a 12 centímetros. Às 12h50, meio-dia e 50, já tínhamos passado 4 horas e 50 minutos desde a morte do animal. A parte do coração estava dentro da geladeira, estava em uma temperatura de 0 graus Celsius. A musculatura ainda estava flexível, porém estava mais rígida. E a gordura flexível. A cor da musculatura era avermelhada, as cordas tendíneas estavam brancas e a gordura amarelada. O tamanho era de 10 a 12 centímetros e tinha alguns coágulos. A parte que estava fora da geladeira estava em uma temperatura de 27,1 graus Celsius. A musculatura ainda estava flexível, porém mais rígida. A gordura estava flexível. A musculatura estava avermelhada, levemente azulada. A gordura e as cordas tendíneas estavam amareladas. O tamanho era de 10 centímetros e tinha a presença de alguns coágulos. Às 3h17, já tinham se passado 7 horas e 17 minutos desde a morte do animal. A parte estava dentro da geladeira, estava em uma temperatura de 0 graus Celsius. A musculatura estava flexível, porém mais rígida. A gordura flexível. A cor da musculatura era avermelhada. As cordas tendíneas e a gordura estavam amareladas. O tamanho era de 10 a 12 centímetros. E tinha alguns coágulos. A parte estava fora da geladeira, estava em 27,8 graus Celsius. A musculatura ainda estava flexível, porém mais rígida que anteriormente. Gordura flexível, musculatura avermelhada, levemente azulada, cordas tendíneas e gordura amareladas. O tamanho era de 10 centímetros e tinha a presença de alguns coágulos. Às 6h20, tinham se passado 10 horas e 20 minutos desde a morte do animal. A parte estava dentro da geladeira, teve uma temperatura de 4 graus Celsius. A textura da musculatura e da gordura eram rígidas. A musculatura estava avermelhada, mais acinzentada, as cordas tendíneas estavam acinzentadas e a gordura amarelada. O tamanho era de 10 a 12 centímetros e tinha a presença de vários coágulos. A parte estava fora da geladeira, estava uma temperatura de 25 graus Celsius, a musculatura estava rígida, a gordura flexível, a musculatura avermelhada, mais acinzentada, as cordas tendíneas estavam mais cinzas que dentro da geladeira e a gordura amarelada. O tamanho era de 10 centímetros e tinham vários coágulos. Às 9h17, tinham se passado 13 horas e 17 minutos desde a morte do animal. A parte estava dentro da geladeira, estava uma temperatura de 4 graus Celsius, a textura da musculatura e da gordura eram rígidas, a musculatura estava avermelhada, mas acinzentada com algumas partes marrons, a gordura esbranquiçada, as cordas tendíneas acinzentadas, o tamanho era de 10 a 12 centímetros e tinham vários coágulos. A parte fora da geladeira teve uma temperatura de 23 graus Celsius, a musculatura estava rígida, ela também estava avermelhada, mais acinzentada, com partes marrons, a gordura estava menos flexível, estava esbranquiçada, e as cordas tendíneas mais acinzentadas, e o tamanho era ali de 10 centímetros. No dia 23/10, às 8h35, tinham se passado 23 horas e 35 minutos desde a morte do animal. A parte estava dentro da geladeira, estava uma temperatura de 4 graus Celsius, a textura da musculatura e da gordura estavam rígidas, a cor da musculatura era avermelhada, com partes marrons, a gordura e cordas tendíneas estavam esbranquiçadas, e o tamanho era de 10 a 12 centímetros. A parte estava fora da geladeira, estava em 24 graus Celsius, a musculatura e a gordura estavam mais maleáveis, porém a musculatura ainda estava rígida. A cor da musculatura era avermelhada, com um avermelhado mais acinzentado, com partes começando a esverdear, e a gordura e as cordas tendíneas estavam brancas, o tamanho de 10 centímetros, e tinha alguns coágulos e um cheiro mais forte. Meio-dia e 45, já tinham se passado 28 horas e 45 minutos desde a morte do animal. A parte estava dentro da geladeira, estava em uma temperatura de 4 graus Celsius, o músculo e a gordura estavam rígidos, a cor da musculatura era avermelhada, com partes marrons, a gordura e cordas tendíneas estavam brancas,
e o tamanho era de 10 a 12 centímetros. A parte estava fora da geladeira, estava em uma temperatura de 26 graus Celsius, a musculatura ainda estava rígida, porém mais maleável, a gordura maleável, a cor da musculatura era avermelhada, mais acinzentada, começando a esverdear, a gordura estava branca e as cordas tendíneas cinzas. O tamanho era de 10 centímetros, estava mais úmido e com um cheiro mais forte. Às 4h10, já tinham se passado 32 horas e 10 minutos desde a morte do animal. A parte estava dentro da geladeira, estava em uma temperatura de 4 graus Celsius, a textura da musculatura e da gordura eram rígidas, a cor da musculatura era avermelhada, com partes marrons, e gordura e cordas tendíneas brancas. O tamanho era de 10 a 12 centímetros. A parte estava fora da geladeira, estava uma temperatura de 27 graus Celsius, a musculatura estava mais maleável, um pouco mais rígida, e a gordura maleável. A cor da musculatura era um vermelho acinzentado, começando a esverdear, as cordas tendíneas estavam cinzas e a gordura branca. O tamanho era de 10 centímetros. Ela estava mais úmido, com um cheiro mais forte e soltando gás. Às 10h14, já tinham se passado 38 horas e 14 minutos desde a morte do animal. A parte estava dentro da geladeira, estava em uma temperatura de 4 graus Celsius, a musculatura e a gordura estavam rígidas, a musculatura estava avermelhada, com partes marrons, gordura e cordas tendíneas brancas. E o tamanho era de 10 a 12 centímetros. E a parte estava fora da geladeira, estava em uma temperatura de 23 graus Celsius, a textura era flexível, a cor da musculatura era acinzentada, com poucas partes vermelhas, estava mais esverdeado. A gordura estava branca, também esverdeada já. E as cordas tendíneas também começando a ficar verdes. O tamanho de 10 centímetros e estava mais úmido, soltando gás e com um cheiro mais forte. Esse aqui é a parte do coração que ficou na geladeira. A geladeira está em cerca de 4 graus Celsius. E agora são 5 horas do dia 24, já se passaram 57 horas desde que o animal morreu. Isso aqui é a parte de cima do coração. Aqui, a coloração dele tá meio roxo, mais ou menos. Tem algumas partes que tá marrom. Aqui é a parte de baixo. E ele tá mais macio, não tá tão duro. Esse aqui é o outro. A musculatura também tá macia. Essa parte aqui tá mais azulada um pouco. Aqui tá mais roxo. A gordura tá bem esbranquiçada e tá bem dura, congelada. Vai até um barulhinho na hora que bate. Aqui é a parte de baixo. Tem algumas partes marrons aqui. Aqui é a parte de dentro. Aqui. Não teve muita alteração do tamanho também. Vou medir ele, mas acredito que não teve muita alteração do tamanho. E não tem nenhum cheiro muito característico, tá normal o cheiro. Tá, esse daqui é o que tá fora da geladeira, agora tá fazendo cerca de 25 graus. Ele tá com um cheiro bem forte. E ele tá bem úmido, tá com umas bolhas também. Acho que tá soltando gás. Ele tá esverdeado aqui. Acho que não tá dando pra ver muito bem, mas ele tá bem esverdeado. As cordas tendíneas também estão verdes, a gordura tá com umas partes, mas acho que é do líquido que tá escorrendo, tá esverdeado. Aqui tá roxo. Esse aqui é a parte de cima, é a parte de baixo. E esse outro aqui é a mesma coisa. Essa parte aqui em cima tá meio roxinha, que tá verde, que também tá bem verde. Essa aqui é a parte de baixo. Aqui tá roxo, aqui tá meio marrom, meio esverdeado também. Agora são 5 horas do dia 25. Já se passaram 81 horas desde a morte do animal. Essa aqui é a parte do coração que ficou dentro da geladeira, que tá em cerca de 4 graus. Ele tá, a parte de cima aqui do coração, ele tá bem roxo. As cordas tendíneas também estão bem roxeadas. Aqui é a parte de baixo dele. Tá um pouco amarronzada aqui no meio. Ao redor aqui também tá roxo. Aqui é a outra parte. Essa parte de cima também tá tudo roxo. Aqui tá mais claro, né? A gordura do mesmo jeito, bem dura.
está dentro da geladeira, né? A parte de baixo, que tem algumas partes que estão mais marronzadas também, outras partes também estão roxas. Não teve alteração de tamanho, eles estão moles, né? E não tem nenhum cheiro forte. Bom, agora tá fazendo cerca de 28 graus. Essa aqui é a parte do coração que ficou fora da geladeira. Ele tá totalmente verde. Tá com um cheiro muito forte. Tá com uma película bem viscosa em cima. Acho que na imagem não tá dando pra ver, mas ele tá muito, muito verde. Aqui a parte de baixo tá verde e a parte de baixo tá roxa. Só a parte de cima que tá verde. E tá bem molhado, olha, dentro do pote tem bastante água aqui em volta. Essa parte aqui que ficou por baixo tá meio roxa, em cima não tá tão verde quanto a de cima. Mas aqui nos cantos também tá verde. E embaixo, aqui ó, aqui nos cantos tá roxa, mas em cima. Aqui nos cantos tá verde, aqui tá azulado. E a parte de baixo também tá roxa. Aqui é a outra parte, a parte de cima bem verde. Bem molhada também. A parte de baixo mais roxa. Bom, agora são 11 horas do dia 26, já se passaram 97 horas desde a morte do animal. Essa é a parte do coração que estava dentro da geladeira, que estava em cerca de 4 graus Celsius. Agora que o coração começou a soltar mais água, né, de ontem para hoje. A consistência da mesma forma. Aqui mais mole, a gordura rígida da mesma forma. Essa parte aqui tá mais clarinha, né? Tá roxo. A parte de baixo aqui tá mais amarronzado e as beiradas roxas. Também não tem muito cheiro. Tá bem levinho o cheiro, mas tá com cheiro um pouquinho mais forte do que ontem, mas ainda assim não é tanto. A parte de cima mais roxa. E a parte de baixo tá roxa aqui em volta e aqui no meio tá marrom. E quanto ao tamanho, não deu muita diferença de tamanho na parte dentro da geladeira. Deu mais diferença no que tá fora da geladeira. Tá, essa aqui é a parte do coração que ficou fora da geladeira. Agora tá em cerca de 27 graus. O coração tá com um cheiro bem forte. E a aparência da mesma forma que ontem. Esverdeado, agora tem mais água do que ontem. Ele diminuiu bastante de tamanho. Ele tá com aquela película por cima e tá bem esverdeado. Aqui. Dá pra ver do lado a quantidade de água que tem aqui, ó. Bem molenga. A gordura tá meio branca, meio rosa, sei lá. A parte de baixo avermelhada. E aqui, essa outra parte tá bem roxinha. E deu bastante diferença de tamanho. Eles diminuíram bastante e apareceu um buraco aqui no meio também, ó. Antes não tinha esse buraco aqui. Agora nós vamos explorar todas as alterações que ocorrem no coração após a morte, explicando em ordem cronológica e de forma detalhada. Logo após a morte, o coração para em diástole, ou seja, relaxado. Isso permite que o sangue residual seja expulso progressivamente à medida que os músculos entram em rigor mortis. Com a parada da circulação, o sangue se acumula por gravidade nas regiões mais baixas do corpo e do coração. No coração, isso pode resultar em áreas mais avermelhadas nas regiões dependentes, enquanto outras ficam mais pálidas. O rigor mortis começa no coração dentro de 1 hora após a morte, primeiro no ventrículo esquerdo, onde ocorre rigidez completa, enquanto nas demais câmaras pode ser parcial. Essa rigidez resulta da exaustão do ATP nos músculos, levando à fixação das fibras de actina e miosina. O rigor pode durar de 12 a 24 horas, dependendo do estado nutricional e da causa mortis.
Se o coração estiver flácido e cheio de sangue coagulado, a rigidez pode não ter ocorrido ou já ter desaparecido, indicando possíveis alterações degenerativas ou inflamatórias prévias. Pouco após a morte, o sangue começa a coagular no coração, devido à liberação de tromboquinase pelas células endoteliais, leucócitos e plaquetas degenerados. Os coágulos são elásticos, vermelhos ou gelatinizados e não aderem às paredes cardíacas, diferentemente dos trombos antemortem. Outro mecanismo é a imbibição pela hemoglobina, que ocorre após cerca de 8 horas, em que os coágulos começam a se desintegrar, liberando hemoglobina que se difunde no endocárdio e tecidos adjacentes. Isso resulta em manchas avermelhadas que devem ser diferenciadas de hemorragias antemortem pela profundidade e intensidade da coloração. Outra alteração é a autólise cardíaca, que é a destruição do tecido por enzimas próprias do organismo, que começam a degradar as células cardíacas. Esse processo é relativamente lento no coração devido à baixa atividade enzimática em comparação com órgãos como o fígado ou o pâncreas. Em relação aos efeitos visíveis, a perda progressiva da definição estrutural e a afinidade celular pelos corantes, dificultando análises microscópicas. E em estágio avançado, ocorre a pseudomelanose, em que o sulfeto de hidrogênio, produzido por bactérias putrefativas, reage com o ferro liberado da hemoglobina, formando o sulfeto de ferro. Isso leva ao aparecimento de manchas acinzentadas, esverdeadas ou pretas nas áreas do coração próximas ao sangue. Outra alteração é o enfisema cadavérico, que ocorre pela produção de gases pelas bactérias putrefativas que invadem os tecidos após a morte. As bactérias anaeróbicas produzem gases como gás sulfídrico, que podem se acumular nos tecidos cardíacos, causando áreas de crepitação, que são sensação de bolhas ao toque. O coração pode apresentar um volume aumentado e textura mais macia devido à presença de gases. Em resumo, o coração passa por uma sequência de alterações previsíveis após a morte, que inclui hipostase, rigidez, coagulação, embebição, autólise, pseudomelanose e enfisema. Espero que este conteúdo tenha ajudado a entender melhor as alterações pós-mortem no coração. Até a próxima!